Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O título da nossa aula de hoje é Não é possível transformar crimes em piadas. Eu vou ler um artigo que o antropólogo especialista em temática militar, Piero Leiner, publicou em 2021, e na altura eu havia falado sobre o livro do Vilas Boas, e ele também colocou. Mas antes eu queria tecer um comentário aqui. O momento histórico do Brasil, eu tenho falado muito sobre o governo do miliciano, e eu não falo o nome do mito inventado dos generais de propósito, porque miliciano é uma categoria de crime, e ele é um criminoso. A lista de crimes cometidos por esse homem, previstas como crime mesmo, constitucionais, o Reinaldo Azevedo já escreveu e pontuou sobre isso, listou todas elas, de modo que o fato desse homem foragido nos Estados Unidos, que é uma invenção da cúpula militar, que foi trabalhar, cuja candidatura foi uma invenção da cúpula militar. O fato desse homem ainda estar foragido nos Estados Unidos sem estar atrás das grades, isso mostra impecavelmente como funciona a história política brasileira, sobretudo quando diz respeito aos militares. Isso é um ponto. Um segundo ponto, o brasileiro é um povo bem-humorado. Evidentemente, o humor, claro, por tudo, é uma coisa muito boa. Agora, certas coisas não podem ser tratadas na premissa ou na base da chacota. A gravidade do que aconteceu, a gravidade política, a gravidade econômica, a gravidade social, a gravidade histórica, a gravidade de saúde, a gravidade do que aconteceu aqui no governo deste miliciano não é para ser tratada de qualquer jeito o tempo todo. O que aconteceu foi algo sério. No meu entendimento, posso estar errado? Claro que posso. Mas sobre o meu entendimento, e dentro da linha de raciocínio que eu sigo e que ensino, e que estão muito claras em todos os programas que eu faço, os acontecimentos do governo do miliciano genocida, em termos histórico, políticos, foram os acontecimentos mais graves da história da República. Mais graves. Não é possível transformar crimes em piadas. O senso moral deste país vem se desmilinguindo a cada dia. O humor, a ironia e o sarcasmo são armas muito boas para você vencer certas situações difíceis de lidar, mas elas não são as únicas. E se nós começarmos a achar que elas são as únicas armas, vai muito mal a história e vai muito mal o país, e o país aderna. Quando a Priscila Garcia faz esse tipo de crítica e de apontamento, de crítica não, de chamada de atenção, como apontamento ao momento, ela está certíssima. Não é? O que acontece? Voltando ao livro aqui do Vilas Boas, antes de entrar no texto que o Piero Leiner publicou em 2001. Em 2021, foi lançado um livro escrito por um dos acadêmicos especialistas em temática militar, acadêmico esse que eu gosto, inclusive, tem várias obras dele, o Celso Castro.
O Celso Castro foi o organizador, ou seja, ele não é o escritor, ele foi o organizador de um livro escrito, intitulado General Vilas Boas, Conversa com o Comandante, editado pela Fundação, lançado pela Fundação Getúlio Vargas, editora, né? Esse livro é o resultado de 13 horas de entrevista com o Vilas Boas, realizadas em agosto e setembro de 2019. Ele já estava doente, né? Então, a entrevista seguiu o modelo de uma, digamos, de uma história de vida, desde as origens familiares até o tempo presente, né? Onde Vilas Boas quis dar a ideia, um fato inédito isso no Brasil, tá? De um tipo de memorial da sua trajetória de vida, como se ele fosse uma personagem muito importante, não só dentro do meio militar, mas como uma personagem importante dentro do quadro político nacional. Para nós termos uma ideia do absurdo, isso nunca foi feito antes. E é impensável a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu cito particularmente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a nação mais militarizada do mundo. Os militares, você não tem como pensar a política americana sem a presença militar na política. Eles invadem o mundo inteiro, o tempo todo. Então, a estrutura das Forças Armadas nos Estados Unidos, trabalhando junto com o poder político, é muito forte. E é uma estrutura que a gente não vê os militares falando em golpes contra civis e falando mal de civil o tempo todo. Então, o que se formou dentro do Brasil, com a República, é uma excrescência em termos de democracia, é uma excrescência em termos de regime político, é uma excrescência em termos de noção de república, enfim. Agora, o livro é uma fonte documental importantíssima. E mais, o livro, os absurdos que o Vilas Boas fala no livro, quem não comprou tem que comprar, são de tal monta que não houve, depois do lançamento dele, uma crítica acadêmica absolutamente severa ao que esse homem colocou. Então, assim, nós tivemos o lançamento de algumas obras nos últimos anos. O próprio Michel Temer admitiu em livro e em entrevistas que Dilma Rousseff foi deposta por um golpe. O Barroso, Luiz Barroso, do Supremo, admitiu que Dilma Rousseff foi deposta por um golpe, né? O Vilas Boas admite que eles deram um golpe em 2016, os militares. O ex-procurador da República, o Janot, admite que a Dilma Rousseff foi deposta por um golpe. O Eduardo Cunha admite que Dilma Rousseff foi deposta por um golpe. Mas golpe de quem? Não é? E não é preciso rever o conceito acadêmico que a gente tem de golpe, como significando aquela coisa tosca de tanques invadindo as ruas. Ninguém mais dá golpe militar dessa forma. Haja vista, por exemplo, a invasão do Capitólio, tentada pelo Trump, que não teve aparato militar. Bem, então chama a atenção algumas coisas do livro do Vilas Boas. A história, o que eu quero deixar frisado aqui, antes de ler o texto, é que a história da República Brasileira, desde 1889, é uma sucessão de golpes militares. Eu já fiz programas, inclusive, onde eu leio e aponto com datas e nomes todos os golpes e as revoluções militares feitas dentro do Brasil desde o século XIX até os dias de hoje. A história brasileira é extremamente violenta, politicamente falando. E nós aprendemos dentro dos bancos escolares uma outra coisa. Então, a história da República desde 1889 é uma sucessão de golpes militares.
com especial destaque para o período do governo do mito inventado dos generais. Quem começou a falar que o Bolsonaro estava sendo criado como um mito pelos generais fui eu. Quem apontou nas mídias sociais o messianismo político do bolsonarismo fui eu. Não é? E todo o problema que isso envolve. Então, o governo do miliciano será consagrado na história brasileira como o governo mais destruidor da nação, o governo que abalou, desestabilizou todos os fundamentos, todos os principais fundamentos constitucionais, que destruiu as instituições da República, inclusivamente, quando ele já não estava no poder, a invasão e a destruição de Brasília, dos 3 poderes de Brasília, foi uma mensagem clara. Porque o Capitólio não foi destruído, o Capitólio foi invadido, por exemplo. É impensável em qualquer lugar do mundo acontecer o que aconteceu no Brasil e os militares não terem sido mandados para um paredão. E aquela quantidade de gente não ter sido trancafiada na cadeia junto com seus financiadores. Não foi uma brincadeira o que aconteceu no Brasil desde 2016 e o que está acontecendo. Agora, então nós tivemos um governo que foi o governo mais destruidor, o governo mais corrupto, o governo mais apátrida e um governo genocida. O termo correto, aliás, é democida. É quando o Estado mata a sua própria população. Veja bem, a Covid, o vírus, é um vírus real. É irrelevante se ele foi criado em laboratório pela China, pelo Paquistão, pela Índia, pelos Estados Unidos, etc. É irrelevante se o vírus foi criado em laboratório ou não. O que é relevante nesse fato é que o vírus existe e ele mata. E uma vez que ele existe, é preciso, quando ele se torna uma pandemia, quando ele se torna um problema em escala, que é uma pandemia é uma doença em escala. Quando eu fico doente, eu particularmente, eu pago plano de saúde, eu vou me tratar no hospital. Tudo bem. Quando milhões de euros ficam doentes, aquilo é uma pandemia. E é um impacto no sistema de saúde. O governo tem que ter, todo governo ele tem que ter uma resposta pública para uma doença generalizada com possibilidade de morte, mesmo não tendo possibilidade de morte. A pandemia tem uma característica. Então, até isto, o governo desses generais assassinos, até esta discussão de política pública foi impedida dentro do Brasil, sobre a premissa de que as vacinas não funcionavam. Não, a discussão aqui não é sobre a vacina. Não é sobre a vacina. A discussão é sobre a existência do vírus. O vírus existe? Existe. O que o governo vai fazer? Ele vai deixar a população morrer? Ou ele vai tomar medidas? Quais são as medidas que ele pode tomar? Ah, não existe vacina, não foi inventada nenhuma vacina. Claro, nenhuma vacina pode ser inventada em 6 meses. Mas exatamente diante disso, o governo tem que ter protocolos de saúde para lidar com o problema da pandemia. Quais foram os protocolos de saúde criados? Nenhum. Deixou-se morrer 700 mil pessoas e está morrendo ainda, porque as cepas continuam vindo, as variantes do problema. Não é? Então, a situação brasileira, a discussão entre a falsa direita e a esquerda, tomou níveis absurdos de delírio, em que as pessoas não estão preocupadas ou ocupadas mais na realidade. Elas estão preocupadas em defender os seus bandidos de estimação. E os bandidos, e estão dando aos bandidos a confiabilidade de que eles podem fazer o que quiser, desde que seja o bandido dele.
Todas as críticas podem ser feitas à esquerda, mas a esquerda nunca deixou morrer 700 mil pessoas por falta de assistência política, de política pública. Não é? Então, nós estamos diante do maior assassinato em escala, sem razão, promovido por um governo que não está envolvido em nenhuma guerra. Quando Hitler sai matando na Europa inteira, o Franco, o Fidel Castro, o governo da Nicarágua, todos os governos, o governo ditatorial da China, o governo da Hungria, os vários governos africanos, você tem vários níveis de governo que assassinam a sua população. O que o Trump fez nos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos, o americano entendeu o problema. E olha que o americano não tem o sistema de saúde eficiente estatal como existe no Brasil. Sim, o sistema de saúde brasileiro é muito bom. Saúde pública. É preciso que reconheça isso. O Brasil tem uma parcela de pobre muito grande. Os Estados Unidos também têm. A diferença é que nos Estados Unidos os pobres não têm assistência. Se você de fato não tem plano de saúde, um hospital não te atende. Né? Não tem rede pública. E mesmo a gente que paga plano de saúde, os planos de saúde são relativos aos hospitais e aos médicos. Evidentemente que você contrata. Não é? Então, de acordo com o hospital e com o médico, você tem um plano de saúde bom, excelente e péssimo. E quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde? Eis o ponto. A pessoa merece morrer? Porque ela não tem dinheiro para pagar plano de saúde? Não, não merece, não. O Estado tem obrigação de promover saúde, bem-estar, conforto, segurança. Então, nós estivemos diante de um governo que matou 700 mil pessoas. No quesito corrupção, foi o governo mais corrupto da história. Mais corrupto. E tudo isso foi passando em águas de bacalhau. Um governo que vendeu reservas nacionais, reservas estratégicas que nenhum país do mundo vende. Você não vende petróleo, você não vende energia, você não vende água, você não vende minério. Você não privatiza isso. Isso faz parte do futuro da nação. O nome já fala, reserva estratégica. Nenhum país do mundo sério vende as suas reservas estratégicas. Imagina os árabes, todos eles, vendendo o petróleo deles, que é reserva estratégica, para iniciativa privada, por exemplo. Aliás, essa foi a razão pela qual os Estados Unidos invadiram o Iraque. Eles roubaram, literalmente roubaram, todas as reservas estratégicas do Iraque e botaram na mão dos americanos. O golpe que foi dado aqui em cima da Petrobras foi na mesma linha, para passar o controle da Petrobras para acionistas estrangeiros. Então, o que foi feito aqui, nenhum país sobrevive, torna-se um país evoluído, de primeiro mundo, sem reserva estratégica. Esse é o primeiro ponto. No caso dos Estados Unidos, quando eles não têm reserva estratégica, e para manter a estrutura deles, eles roubam, eles invadem os outros países. Os Estados Unidos têm um esquema de funcionamento completamente diferente. Eles pilham as outras nações. Aprenderam isso com os ingleses. A Inglaterra foi o maior bandido da história, desde a Idade Média. Bem, então, voltando aqui, a história da República é uma sucessão de golpes militares, com especial destaque para o governo do miliciano. As investigações sobre as barbaridades históricas dos militares no Brasil, elas nunca avançaram, nem dentro do meio acadêmico. A gente tem pouquíssimos acadêmicos que são especialistas em história militar, e nunca avançaram juridicamente.
E as razões históricas são múltiplas. Um dia eu vou fazer um programa só sobre isso. Então, o Leiner, no post que ele vai escrever, que eu vou ler, destaca uma propaganda militar basilar. A de que os militares são puros e honestos, e a de que todos os civis são impuros e corruptos. Isso está no livro do Vilas Boas. Essa propaganda, repito mais uma vez, é uma propaganda inventada dentro do meio militar, e ela é mentirosa e manipuladora. Quando o Vilas Boas coloca, e a Escola Superior de Guerra coloca, e a doutrina militar coloca, que todos os militares são puros e honestos e competentes, e todos os civis são impuros, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante de uma situação, de uma estrutura que, em filosofia, é chamada de dialética, em que você tem um bem e você tem um mal. Não é? Hegel, por exemplo. Marx vai trabalhar com dialética. Né? Então, a ideia de que você tem um bem absoluto, no caso dos militares, de que um mal absoluto, isso é uma propaganda militar que foi lançada no meio civil e é mantida com verba pública através da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Exército. E essa propaganda manipuladora, dialética, ela tem, entre outros objetivos, minar a política civil para entregá-la por completo ao controle militar. Porque esse é o objetivo, um dos objetivos da formação da República Brasileira, do golpe da República em cima do Império. Passar o controle político para o Exército, no caso. Então, e eles nunca desistiram dessa intenção, hein? A República tem 130 anos, sei lá, né? Mais de 100 anos. Os militares brasileiros nunca desistiram desse processo. Então, aos militares não interessa cumprir função constitucional de defesa da pátria. Eles querem atuar como partido político oficial. E com um agravante, eles não querem ser submetidos ao crivo eleitoral. Tá? A eleição do Lula não paralisou esse processo. Na minha leitura, ela encobertou o processo. Porque, certamente, alguns pactos para a pacificação do país, frase essa que foi invocada publicamente por Michel Temer, por Fernando Henrique Cardoso, por alguns ministros do Supremo, por alguns generais e pelo Nelson Jobim. Tá claro? É preciso entender as disputas políticas brasileiras, as elites, as oligarquias, elas brigam e elas se matam e dão golpes de Estado. Quando um grupo aparentemente vence e toma o poder, ele chama por uma pacificação, é o chamado presidencialismo de coalizão. É preciso entender o que significa isso, e o Sérgio Abranches tem um livro de mesmo título, o pesquisador, chamado presidencialismo de coalizão. Aliás, esse termo foi construído academicamente pelo Sérgio Abranches. É preciso ler esse livro do Sérgio Abranches, Presidencialismo de Coalizão, para entender esse câncer dentro da política nacional. Então, o Michel Temer, já o ano passado, na iminência, quando o Lula estava muito forte, e se o Lula vencesse, ou mesmo Bolsonaro, e ele chegou a falar, diante dos crimes do Bolsonaro, é preciso pacificar e não punir o Bolsonaro. Quais crimes? Nós temos um jurista, que foi deputado, que foi presidente da República, e o sujeito fala claramente nos crimes do então presidente ainda. E, novamente, o assunto caiu em águas de bacalhau. Então, todas as vezes, então, que a oligarquia brasileira, historicamente, briga, se mata entre si e assume o poder, dentro de golpe de Estado, quando ela chega lá,
ela fala em pacificação. Veja, não foi o Lula que falou, foi o Michel Temer. Michel Temer foi o governo dele, ele foi a pessoa que protagonizou o golpe militar de 2016. Nesse sentido, não existe nada novo na história nacional. Eu já cansei de falar que a história brasileira é uma história repetitiva, chata. Agora, o quadro de destruição do Brasil e de entrega do Brasil para interesses internacionais foi tão violento, o Bolsonaro cometeu tantos crimes, esses militares cometeram tantos crimes, o Paulo Guedes cometeu tantos crimes, que para o Brasil consolidar-se de fato, consolidar sua democracia, porque o Brasil não é uma democracia, eu também já falei sobre isso. O governo do Lula, e é o governo do Lula mesmo, se não tivesse sido Lula, teria sido outro governo qualquer que não fosse o miliciano. Qualquer governo que tivesse entrado agora, diante dos crimes cometidos pelos militares, vai precisar de tomar medidas efetivas para restringir e proibir golpes militares. Porque esses golpes militares estão sempre conluiados com uma elite financeira global apátrida. O Centrão, quando o Bolsonaro ganhou, eu falei que não ia mudar nada na história brasileira, porque quem manda no Congresso Nacional é uma estrutura chamada Centrão. O processo de comprar militares, de comprar políticos, ele existe desde a época da ditadura militar. E ele foi grandemente inventado pelos militares para calar a boca do Congresso, para passar a impressão de que o Brasil era um país respeitado. O Fernando Collor já foi deposto porque ele quis alterar as regras da corrupção da compra de deputados e senadores, tá bem? O esquema do mensalão do Lula, o Lula não criou o esquema de corrupção dentro do Congresso. Ele já existia desde o período da ditadura militar. Né? O Lula acrescentou algumas inovações ali, o PT, para formar uma base ampla e para consolidar o seu projeto de poder, segundo o Zé Dirceu, teria que ficar 20 anos. Mas qual o projeto de poder? Não é? E o PT deitou e rolou no tempo em que esteve no governo. Foi deposto pela Milicada e pela Fiesp. Então o Centrão, o que é o Centrão? O Centrão é o grupo lobista do crime organizado. Quando eu falo crime organizado, é crime organizado. É máfia. É bandidagem. Se nós estivéssemos na Itália, a palavra máfia teria o contexto correto. O Centrão são os lobistas políticos do crime organizado, dos empresários da Fiesp e dos militares. Não é à toa que foi costurado o maior esquema de corrupção, que o Supremo agora diz que não pode chamar de corrupção, né? Na história brasileira, o chamado as emendas do orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, aliás, não é o Supremo, desde que o Império existe, foi criada uma casta privilegiada para promoção de crimes políticos e não só, e essa casta está dentro do judiciário. O esquema judiciário brasileiro é um dos maiores responsáveis pela desordem institucional nacional, junto com os militares. Então, o caos do Brasil, ele tem donos e ele tem autores. E ele tem defensores, evidentemente, e é gente muito poderosa. Não é raia miúda. Né? E não é gente rica, porque às vezes o indivíduo é rico, mas ele não tem poder. É preciso separar uma coisa da outra. Então, o Brasil, para consolidar a sua democracia, ele vai ter que tomar medidas efetivas para coibir a invasão militar dentro da política. A dúvida, no caso, uma dúvida minha, é saber se o governo do PT vai ter tutano para isso e pulso. E, evidentemente, apoio político. Agora,
que o Brasil tem que botar um fim nessa barbaridade militar, cuja interferência atravessa os 130 anos de história da República? É preciso. E o Brasil só terá futuro, porque quando resolver esse problema militar, depois tem que resolver o problema de como botar essa gente na cadeia, não só os militares, bem como os civis de colarinho branco, a elite de colarinho branco. Antes de passar para o texto do Pierre, eu chamo a atenção para a imagem de capa do livro. Aparece um Vilas Boas saudável, um sorriso muito leve, tipo assim, Mona Lisa. Ele está naquela postura de braços cruzados. A gente está cansado de ver essa postura de braços cruzados quando as revistas querem apresentar um cara que é considerado o bambambam da cocada preta, um CEO, alguém muito importante, assim, um cara muito poderoso, sabe? Mas, sobretudo, na área econômica, né? Então, ele apareceu nessa posição de CEO e a imagem dele é bem diferente da imagem real. Eles pegaram uma foto velha. Esse homem é um ex-general, definhando numa cadeira de rodas, que arma golpe de Estado, acometido por uma doença gravíssima, e mesmo nessa condição de saúde absolutamente execrável, ele continua à frente do comando do Exército. A gente não tem um caso como esse em nenhum lugar do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque a própria condição de saúde do Vilas Boas e a manutenção dele como um ícone é uma mensagem que vem sendo passada à população. Evidentemente que o campo psíquico brasileiro, onde a importância das palavras da Priscila Garcia, né, do brasileiro ficar contemporizando e colocando como chacota, ou minimizando o fato de um general numa condição de saúde grave, inclusive mental, continuar à frente de um comando? Qual é a lógica de uma situação dessa? E ninguém tem coragem de falar sobre isso abertamente? Então, o Brasil vai muito mal porque todos os crimes são transformados em piada ou são relativizados. Então, o brasileiro virou, alguns, não a sua maioria, não é? Mas os brasileiros que têm político de estimação, o político de estimação dele pode roubar e fazer o que quiser. Ele não está interessado, esse indivíduo não está interessado na pátria, no bem da coletividade. Ele está interessado no político de corrupção dele. E o que ele ganha, na verdade, com a defesa desse corrupto? Eu não me interessa se o corrupto é da direita ou da esquerda. Crime é crime, roubo é roubo. E ele não tem lapela. Não é? Bem, vou aqui pegar o texto que o Piero Leiner escreveu em 2021, quando esse livro foi lançado. Então, repito, a marca do livro é a dialética que ele traz. Dialética é essa que é trabalhada e que foi trabalhada o tempo todo na construção da imagem do Bolsonaro como um mito enviado por Deus, um sujeito cuja trajetória política e pessoal de enriquecimento foi feita em cima de rachadinhas e de esquema de peculato, roubo mesmo, que já está comprovado. Né? Ele e a família inteira. Um tipo que no Rio de Janeiro é bem conhecido como miliciano. Né? No Rio de Janeiro, e eu moro no Rio de Janeiro, todo mundo sabe o que é um miliciano e o que é uma milícia. E como elas atuam. Então, quando eu chamo o mito militar de miliciano, é uma categorização. Não é um insulto, não. É uma categorização. Depois que esse mito que os militares inventaram foi colocado na presidência da República, eu já disse e volto a repetir.
o Fernandinho Beiramar e qualquer traficante de alta periculosidade pode assumir a presidência da República. Foi aberto o salvo-conduto. O dia que a população brasileira entender o que foi feito dentro do Brasil, talvez ela tenha vergonha, essa parcela que votou no miliciano, de ter votado nele. Porque o voto não foi só para ele. Os militares, ele foi o carro-chefe, o abre-alas. Tirando o miliciano do poder, você não desarticula o esquema que os militares criaram. Mas é óbvio que tirar o miliciano do poder já é um grande feito. Bem, então eles continuam mantendo até agora, porque esse é o projeto deles, a dialética de que todos os militares são puros e todos os civis são impuros e corruptos e incapazes de tocar a política. Os militares só aceitam civis que estejam conluiados com a política deles, de corrupção. Exceto esse civil, eles não aceitam nenhum outro. E mesmo esse civil, como foi o caso do Lacerda, que era pró-militar e trabalhou no golpe de Estado. O próprio Lacerda foi comido pelos militares depois. Foram exatamente os militares que destruíram aquilo que eles chamavam de direita na altura. Os militares sempre destruíram, mataram, aniquilaram todos os elementos de direita brasileiro. Agora, é preciso entender o que essa milicada chama de direito. Né? Bem, o Leiner fala que as entrevistas, que o livro é um tipo de memorial, né? As entrevistas foram revisadas por 7 meses e alteradas para perder qualquer traço de espontaneidade. Então, o livro é um livro que saiu sob controle do resultado final, feito pelos revisores. Um dos revisores foi o antigo general, o ex-general Sérgio Etchegoyen, que foi o cara que, junto com Temer, começou toda a articulação do golpe. O Etchegoyen e o Vilas Boas são amigos desde os 6 anos de idade. E a parte que ele relata o papel do GSI, que foi ocupado pelo Heleno, que é um cretino notório, o general da invasão e do estupro do Haiti, é particularmente interessante. Né? Então, o Vilas Boas, em tom laudatório, adota esse tom laudatório, e os revisores do Vilas Boas, porque o Vilas Boas está doente, o Vilas Boas não tem condição nenhuma de falar absolutamente nada, nem de escrever nada. Então o livro foi revisto. O cara, ele teve uma entrevista, e o livro foi praticamente escrito pelos militares. O livro é um assinte do início ao fim. Né? Evidentemente, endeusando o Vilas Boas como se ele fosse um founding father brasileiro, né? Uma espécie de Lincoln, né? com Roosevelt, com Franklin, ao mesmo tempo que o coloca como um homem de uma bondade e de um intelecto e de uma pureza inconcebível. Todo mundo no Exército Brasileiro é sensacional. Todo mundo. Todo mundo é bacana, tem espírito corporativo, é honesto, é puro, é inteligente, é íntegro. Quando ele fala dos civis, sobretudo dos políticos, ele conta como os políticos eram sujeitos a lobbies, pediam coisas idiotas, né? Como, por exemplo, levar um parente de um serviço militar
Nós estamos vendo aí agora o que os militares são capazes de fazer. Tem o avião da cocaína presidencial, tem agora o caso do almirante que tentou passar como mula um presente roubado, não é? Que não custou só 16 milhões de dólares. O valor do colar é muito mais do que isso. Né? E vai por aí afora. Então, é um livro, vale lembrar que quando o miliciano ganhou, o vice dele colocou o filho que trabalhava no Banco do Brasil, que nunca tinha sido elevado a cargo por incompetência. O sujeito chegou a um cargo de diretoria ou de gerência assim que o pai assumiu a vice-presidência. E ele disse que o filho tinha chegado lá por competência. Curioso que a competência coincidiu com o período do governo, né? Da eleição. E os militares, no livro do Vilas Boas, criticam os civis por conta disso. Né? Porque os civis vão pedir coisas idiotas, vão fazer nepotismo. O livro é, entre outras coisas, uma homenagem aos amigos do mundo militar, mas é um documento de um valor histórico muito grande, porque ele dá certas informações nas entrelinhas. É uma peça laudatória, antes de tudo e sobretudo. Né? Então, vai falar sobre os anos do comando, né, de 2016 a 2019, e agora salta aos olhos o desprezo que o Vilas Boas tem pelos civis. Tudo no mundo militar é melhor, é incrível, é sem falha, é ético, é puro. E quando há falhas, elas dizem respeito ao próprio mundo militar. E elas são corrigidas lá dentro. Então os militares criaram, inclusive, um tribunal para eles julgarem a eles mesmos. Porque os civis são tão corruptos que eles não podem ser julgados por justiça comum. Isso não existe em nenhum lugar, não é? O Brasil tem essa excrescência de um superior tribunal militar. É preciso acabar com isso. Aliás, nesse sentido, o ministro Supremo, o Alexandre de Moraes, criou um abre-alas aqui, que deve virar talvez uma jurisprudência, né? Vai criar alguma jurisprudência no futuro, quando ele, nos acontecimentos do 8 de janeiro de 2023, da quebra de Brasília, ele vai julgar militares. Isso nunca foi feito antes na história brasileira. Hein? Ele abre um precedente jurídico aqui importantíssimo. Jurisprudência não, ele abre um precedente jurídico aqui importantíssimo. Os militares têm que ser julgados pela justiça comum, porque eles são funcionários públicos. Eles não são nenhuma categoria de funcionalismo público especial, não. É preciso parar com isso. Então, existe uma estrutura cosmológica, há um divisor de águas. Quando você é militar, você é divino e você é do bem. Quando você é um paisano, quando você é um civil, você é uma escória. Isso estrutura toda a vida militar. Né? E tem frases horrorosas, por exemplo, nós temos uma convivência normal com o mundo exterior. Então eles não estão no mundo. Eles são deuses. Não é? Então a sociedade civil é vista como uma excrescência dentro do mundo militar. É um mundo exterior. É um protoplasma de problemas e de corrupção. Né? Na página 79, ele fala que a AMAN, Academia Militar, propicia criar o que eles chamam de imitação da realidade. O sujeito foi absolutamente claro. Ou seja, o mundo real, para eles, é um simulacro, né? É um simulacro, e eles, os militares, ficam rodando um software próprio para interpretar o mundo que eles consideram ilusório.
Então, o mundo exterior, o mundo civil, é um fantasma mesmo. É uma imagem que se dissocia da sua fonte e perambula. É um espectro. Então, é criado dentro da AMAN, dentro da Escola Superior de Guerra, dentro da Doutrina de Segurança Nacional, uma fonte de pensamento em que os militares são a realidade. E o mundo que não é militar não é real. E além de não ser real, como ele é ilusão, e ele é fonte de problema de corrupção, cabe aos militares promover a purificação desse mundo corrupto. É uma visão religiosa da instituição. Tá? É uma visão religiosa. E é, curiosamente, o mesmo princípio de pensamento que a maçonaria tinha, quando ela lança o seu projeto cosmopolita. O mundo tem um problema. E o mundo, sendo criado por Deus, o Golbery, inclusive, vai além na teoria dele. Ele fala que os militares são seres quase divinos mesmo, são representantes de Deus na Terra. Então, qual é a lealdade que eles têm para com a sociedade, o povo, a Constituição, o país? Eles não têm lealdade nenhuma, eles têm lealdade com a instituição do Exército, com os valores da profissão. Os militares brasileiros nunca foram leais ao país. Né? E quem não concorda com essa visão de mundo deles, ou seja, de que os militares são o real, no sentido filosófico, e a sociedade é o ilusório, é o espectro. Então, nós estamos diante de um pensamento que simula a caverna de Platão. Você tem o real e a sombra. Tá claro? Então, essas estruturas fechadinhas funcionam. Né? É um ecossistema. Bom, aí ele vai falar como as carreiras de sucesso são construídas dentro do Exército. Isso é baseado em redes de relações. Né? O sujeito demonstra bairrismo o tempo inteiro, sobretudo quando se refere a militares que vêm do Nordeste e do Norte. Né? E existe uma linha de pensamento mesmo entre os militares do Sul e os militares do Norte. Dentro desse software que eles criaram o ponto, né, do anticomunismo pesado. A ideia do politicamente correto, a ideia dos índios. Esses militares são tão loucos que foram eles que criaram as maiores reservas indígenas dos grandes parques nacionais do Brasil. Foi inclusive feito, a maior parte deles, no regime militar. E depois eles jogam isso na cota dos políticos. E que isso está ligado ao movimento comunista. Essa gente é louca. Não é? Então, há outros detalhes importantes que ele dá, que diz respeito aos processos de transformação do Exército Brasileiro. Depois ele vai falar que o Exército, e o Regus Barro confessou isso em 2018, que o Exército entrou no submundo das redes sociais. Uma vez eu entrei no site do Exército Brasileiro e coloquei ali um site, um link do site. Apontei isso antes do Piero Leiner falar. Ninguém falou nesse assunto. Do Exército Brasileiro está controlando redes sociais junto com a Fundação Perseu Abramo. Não é? Isso não é função do Exército. Então, você criou uma rede de influência de redes, financia gente da direita e vai por aí afora. Olha,
Concluindo, finalizando, como é possível a Fundação Getúlio Vargas ter lançado um livro deste naipe? Não é? Como é possível a história brasileira ser uma história extremamente violenta e coalhada de golpes militares e não se ensinar nas escolas e nas universidades que a história brasileira é feita de golpes militares, que é uma história extremamente violenta? A quem interessa isso? Então, a razão pela qual tem uma importância fundamental, no meu entendimento, continuar falando do governo miliciano genocida é porque ele foi o maior projeto, no meu entendimento, de tomada política executado pelos militares desde a proclamação da República. Ele saiu do governo e não venceu as eleições. Graças a Deus. Agora, isso não significa que o arcabouço e a estrutura do desmonte brasileiro, montado pelos militares, saiu junto com ele, ou terminou junto com ele. Não, 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 não. Esse é o desafio não só do governo do Lula, gostando do PT ou não, bem como é o desafio dos outros governos que vierem depois do Lula. E que não sejam mancomunados com essa corja apátrida, vendida e criminosa. Uma equipe de gente que deixa morrer 700 mil pessoas por ideologia, sem este país estar submetido a uma guerra internacional, tem que parar no Tribunal de Nuremberg. O que aconteceu na história brasileira é algo realmente impensável. E diante dos precedentes que foram abertos, qualquer coisa pode acontecer nesse país agora. Qualquer coisa. Até um traficante ser presidente da República. Aliás, no Rio de Janeiro isso já é realidade há muito tempo. O Rio de Janeiro controlado pela milícia e pelo tráfico, a prefeitura, a Câmara e a Assembleia está coalhada de traficantes e de representantes do tráfico. Isso já é comum aqui. O resultado é o estado caótico em que se encontra o Rio de Janeiro. Bem, então, nós vamos ficando por aqui e eu vou continuar falando sobre os crimes dessa gente. E é preciso falar. E isso não se trata de política, isso é história. Nós estamos vivendo um momento histórico. Assim como viveu 64 foi um momento histórico. Quem viveu e falou dele na época estava entendendo o futuro. O que nós vivemos de 2016 para cá foi uma sequência de absurdos. E é preciso entender aonde esses criminosos meteram o Brasil e, por consequência, nós mesmos, que somos raia miúda. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.